Muito bem, pessoal. Agora, então, a gente vai criar lá no banco de dados a tabela login que me possibilitará, então, eu acessar o sistema, certo? Ou não, tá? Validar esse usuário para ver se existe. E depois, lá dentro do nosso sistema, então, também me possibilitar gravar um novo usuário, manipular, listar, excluir, editar, enfim. Então, vamos voltar aqui para o nosso banco de dados. Então vejam, vamos ir aqui no nosso banco de dados, aqui no Aula Neria, vamos vir aqui no Temas, no Public, vamos aqui no Table, vejo que está zerado. Então a gente vai criar agora a tabela Login. Existem duas formas, tanto via SQL quanto usando o próprio wizard dele. Então a gente vai fazer das duas formas. Primeiro a gente vai fazer via SQL, tá ok? Então com certeza muitos de vocês já conhecem SQL, então não vai ter problema nenhum. Para quem não conhece, então eu vou criar essa nossa tabela passo a passo para que vocês tenham um aprendizado inclusive de SQL. Então vamos lá, para mim criar uma tabela, então create table e o nome da tabela que eu quero criar. Vamos dar o nome de login, pode ser? Então dei o nome de login, eu vou finalizar aqui, então abre e já fecha. Muito bem. Agora, como é que faço? Vamos primeiramente dar um nome para os nossos campos. Então veja bem, quantos campos eu tenho? Eu tenho o campo usuário, campo senha. Mas toda tabela, pessoal, internamente também tem um código que vai identificar este registro, um código que normalmente é usado como chave primária, tá certo? Que claro que aqui no meu programa não precisa aparecer o código, tá ok? Porque ele só vai entrar com usuário e senha, mas internamente, normalmente você tem um código na tabela, tá certo? E na hora de nós cadastrarmos lá no nosso sistema, eu vou dar lá, por exemplo, código 1 Neri, código 2 Lisiane, código 3 Gustavo, código 4 Julie e assim por diante. Então vamos vir aqui, opa, onde é que eu estou? Aqui. Aí, agora sim, vamos dar continuidade, vamos criar a nossa tabela login e os seus campos, os seus atributos. Então primeiro vamos dar o nome de log underline código. Por que log, pessoal? Log é para mim poder identificar que é um login, tá ok? Então, como eu vou ter muitas tabelas, muitos campos códigos, então no momento que eu enxergar lá, por exemplo, deu erro no campo log underline código, eu já sei então que é o código do login, tá ok? Vamos dar então, agora, segundo passo é identificar o tipo de dado que vai ser. Então eu vou colocar integer, ou seja, vai ser um tipo de dado inteiro, de 1 até milhares de registros, tá ok? Então vamos usar o integer e vamos definir que você no not null, ou seja, este campo não poderá ser nulo. Então, ou seja, quando eu estiver cadastrando um usuário, um login, esse campo log código terá que existir, tá certo? Eu não posso omitir esse campo. Vamos criar agora um log usuário, tá? E agora tipo de dado. Então a gente vai colocar aqui, ó, caractere, ou seja, é um tipo texto, mas vamos usar o varying, que significa o seguinte, é um tipo texto, mas que não vai ser fixo. Por exemplo, eu vou colocar aqui tipo 10, mas não é um campo fixo, ou seja, eu não quero 10 caracteres, não quero armazenar os 10 caracteres. Pode variar, de repente tu cria um usuário ali com apenas 6 caracteres, com 8, então ele vai ocupar somente o que eu realmente digitei no campo. E vamos definir aqui como sendo not null. Também, agora vamos pôr aqui um log senha, que vai ser o mesmo tipo de dado, então caractere. E vamos colocar também aqui 10. Também not null, ou seja, ele vai ser obrigado a cadastrar na hora de salvar. E por último, pessoal, vamos botar aqui um log nível de acesso, tá? Vamos ver se a gente consegue implementar, se vai dar tempo de implementar também na nossa aplicação um nível de acesso para que, conforme for o nível dele, ele vai ter acesso a tais recursos no sistema. Então,
Esse aqui vamos botar assim, ó, só caractere com o tamanho 1, certo? Onde a gente vai definir aqui, então, vamos botar aqui not null. Aliás, esse aqui vamos deixar sem o not null. Onde a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vejo que aqui é só caractere. Coloquei tamanho 1, tá certo? Ou seja, ele vai ocupar somente aquele espaço mesmo, não vai variar. Então vai ser um caractere só e pronto. Então a gente vai bolar então aqui, mais para frente, um sistema para controlar o acesso do usuário, tá ok? Através desse nível acesso. Então aqui o que eu faço agora? Nós precisamos criar a nossa chave primária, que nada mais é do que aquele campo que vai ser a coluna vertebral da nossa tabela, ou seja, o campo principal, chamado de chave principal, tá certo? Ou faltou uma vírgulazinha aqui. Chamado de chave principal. Esse campo, o próprio banco de dados não vai permitir que seja um campo repetido, ou seja, se eu definir, por exemplo, log código, não vai poder ter dois log código com o valor 1 ou com o valor 2, sempre diferentes. Eu posso ter usuários, senhas e coisa e tal com o mesmo nome. Claro que o usuário aqui não pode ter com o mesmo nome, né, pessoal? Então, normalmente tu faz isso aqui com o código. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Para mim criar então uma chave primária, constraint, e vamos definir aqui então o nome da nossa chave primária. Vamos dar o nome de que normalmente eles colocam assim, ó, primary key, pk de chave primária, certo? E o nome dessa chave. Então vamos botar aqui login. Vou botar aqui em minúsculo. pk login. Então pk é primary key, tá? Então vem de chave primária. Ou se você quer ver aqui, colocar direto aqui, ó, chave primária, certo? Aí colocar login também pode, mas vai ficar meio grande, né? Vou botar aqui pk. Agora, pessoal, eu preciso identificar ou informar qual é o campo que vai ser minha chave primária. Então a gente vai colocar aqui primary key, certo? E o nome do campo. No nosso caso vai ser o log underline código, tá certo? E assim então nós criamos a nossa tabela e definimos então o nome de uma chave primária e definimos qual vai ser o campo chave, tá certo? Então é claro que nesse caso em login tu poderia definir o próprio log usuário como sendo chave primária, já que não vai poder ter dois usuários com o mesmo nome, tá certo? Então, na medida que tu estiver criando, tu pode modificar isso aqui. Não, eu acho que o campo chave primária deve ser o tal, você vai lá e coloca, tá certo? Então aqui estou explicando para vocês como é que tu faz, depois pode modificar sem problema nenhum. Agora a gente vai clicar aqui nesse botão para mandar executar, tá certo? Então deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Então esse campinho aqui, tá certo? Agora nós vamos voltar, nós já criamos ele, vamos fechar, vamos fechar, veja que aqui embaixo apareceu, olha só, query retornado com sucesso, tá certo? Em 78 milissegundos que ele conseguiu criar, tá certo? Então tem uma chave aqui, índice, beleza, vamos fechar aqui agora, tá? Aliás, vamos salvar até isso aqui, até eu acho que eu vou mandar para vocês também isso aqui. Vamos selecionar aqui o nosso diretório onde a gente está fazendo nossas videoaulas. Aulas Neri. Vamos criar aqui até vou botar aqui script SQL, tá? Então vamos botar tudo aqui dentro. Usar o nome então de cria tabela login, tá certo? Inclusive isso aqui vocês terão acesso inclusive a esses arquivos também, tá certo? Vamos agora, vai ficar muito fácil isso aqui para vocês, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Vamos fechar aqui. Agora o que nós vamos fazer aqui? Voltou para cá. Agora, olha só, pessoal, vamos com o botão direito aqui, refresh.
O que aconteceu? Aconteceu então que apareceu a nossa tabela login aqui. Vejam que nós temos os 4 campos aqui, ó. Estão vendo aqui? Aqui é o login, tá? Minhas colunas, 4 colunas, posso clicar em cada uma delas, tá certo? Então aqui aparecem algumas informações, tipo assim, é a chave primária? Yes. É not null? Yes. É sequência? Não, sequência no caso, se tu definir como sequência, ele iria criar automaticamente, por exemplo, seria automático o código. O tipo de dados, não tem default, o nome dele, tá certo? E no caso, o position é o primeiro campo da tabela, certo? O usuário é o segundo campo, o senha é o terceiro e assim por diante, tá certo? Então, temos aqui as colunas. Constraints, ou seja, minha chave primária, eu tenho aqui o pklogin, tá certo? Que temos aqui a informação dele. A coluna aqui é chave, tá certo? Se tu quiser alterar, pode alterar, certo? A tua chave. Não tenho nenhum índice criado, nenhuma trigger. Isso aqui até possivelmente a gente vai ver alguma coisa também. Então, pessoal, eu já tenho aqui a minha tabela login criada. Então, agora, na próxima aula, a gente vai dar continuidade a ele. Tá ok? Um abraço, tchau!